Disciplina, força de vontade é outra coisa que é treinável. Todo mundo é uma habilidade desenvolvível e treinável. Muita gente fala para mim, mas eu não tenho disciplina. Não tem porque você não treina. Porque você não insiste, porque não é fácil. E tem muita gente que fala assim, eu não tenho disciplina, mas nem tenta. Exatamente, não é fácil. O aprendizado é difícil. O aprendizado exige um esforço cognitivo. Disciplina é aprendizagem. Não existe nada. Tudo que a gente aprende fácil, a gente esquece fácil. Nada na vida que vale a pena é fácil. Então, assim, a gente precisa realmente, no momento inicial, de um esforço. Claro. E se esforçar é ruim. Eu abrir mão de outras coisas é ruim. Eu abrir mão daqueles momentos de estar vendo Netflix, de estar mexendo nas redes sociais, para dedicar meus 30, 40 minutos ali, focar só nos estudos, é chato. A não ser que você... Hoje mesmo eu faço isso com a questão da psicologia. Eu faço porque eu adoro tanto a psicologia comportamental como a cognitiva. Eu já achava que eu gostava de psicologia comportamental. Até conhecer a área da minha especialização, que é a psicologia cognitiva e de aprendizagem. Sim. Então, eu sento ali, eu estudo. Para mim é um lazer, é como se eu estivesse lendo um romance. É como se eu assistisse. Mergulha naquele negócio. Mergulha. E sabe o que é o mais incrível? Eu comentei isso com meu marido anteontem, na sexta. Porque eu gosto de tudo, e isso é uma defasagem na nossa aprendizagem, que o estudante, o aluno, principalmente criança, precisa ver utilidade prática no que ele está aprendendo. Se ele vai aprender lá fotossíntese e ele não serve para que serve, ele não vai ter interesse em estudar fotossíntese. E eu, na psicologia, eu aplico em mim. Tudo que eu passo para os meus alunos, eu testo em mim antes. Tanto o que eu já sabia por intuição, que eu testei e deu certo, hoje eu sei cientificamente por que dá certo, como outros, porque a gente tem na aprendizagem um princípio basilar, que é o princípio da autonomia do aprendiz. Meu método de estudo não é o mesmo que o seu. Sim. Eu posso utilizar as mesmas técnicas, mas meu método não é o mesmo que o seu. E então é importante cada um identificar o seu método? Sim, porque na aprendizagem, a gente tem as condições internas e externas. As externas é ambiente, questão socioeconômica, até isso influencia. Se eu estou preocupada, isso no estudante adulto, se eu estou preocupada porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso arrumar um emprego, eu não vou ter a mesma tranquilidade do que uma pessoa que está lá como eu estava, por exemplo. Eu já era analista, eu já tinha o meu garantido. Sim. Ou quem tem um pai, uma mãe que apoia e diz, não, eu vou lhe sustentar até você passar. A gente tem essas questões externas. E as questões internas, que é vivência, traumas. E traumas são inconscientes. Por exemplo, eu bato muito na questão de a gente não tem no curso do Direito aula de oratória. Eu também estou terminando a pós-graduação. Não tem? Não. Porque a pessoa tem que saber se expressar, né? Ou numa audiência. Desde Aristóteles, a gente sabe a importância da oratória para o direito. Sim. E para o pensamento como um todo. Se eu não sei me expressar, eu não consigo raciocinar. Eu não sei raciocinar. Na verdade, eu entendi naquele momento. Eu não aprendi, eu entendi. Existe uma diferença gritante. Diferença entre entender e aprender. É ruim quando você nem entende, né? Nem entende, pois é. Aí já aí não tem dá, que voltar, dar um volta passo atrás para... Pois é. E eu estou terminando também a pós-graduação, a especialização em comunicação e oratória. E a gente precisa... Você vê a necessidade. Só que no colégio, na faculdade, nosso sistema de avaliação é muito falho. A gente é avaliado para passar de semestre e não para aprender. A gente não tem prova oral. A gente precisa de prova oral, a gente não sabe. E aí, às vezes, você pega estudantes que tiveram traumas. Por exemplo, foram apresentar o colégio ali dos amiguinhos do grupo e... Esqueceu uma fala, ou tinha alguém rindo, tinha alguém zombando. Essa pessoa nem sabe, tudo processo muito inconsciente, tudo que está no subconsciente. Mas essa pessoa desenvolveu uma defesa contra aquilo. Então, toda vez, ela não foi treinada no colégio a falar. Ela não foi treinada na faculdade a falar. Então, quando ela chega numa prova oral, quando ela chega numa situação de audiência, ela vai travar. Ela vai ficar nervosa, a mão vai suar, ela vai tremer.
Eu conheci uma pessoa, pegando esse gancho, que ela falou assim pra mim, assim, Yuri, quando eu era pequena, quando eu tinha uns 4 ou 5 aninhos, eu estudava no colégio de freira, ela me contando, né? E aí eu fui recitar não sei o quê, falar na frente das freiras. É como se fosse um pequeno auditório, a criancinha ali de 5 anos, as freiras na frente. Aí ela decorou ali, né, a fala dela. Quando ela começou a falar, as freiras começaram a rir. E aí ela ficou sem entender, caramba, tipo, estão zombando de mim. Não. Tava achando bonitinho. Tava achando bonitinho e rindo e não sei o quê, que gracinha, não sei o quê. E ela entendendo o contrário. Sim. E isso deu uma trava de não sei quantos anos nela, do tipo assim, nunca mais eu falo em público. Zombaram de mim, mas acontece. Caraca. É muito comum e a gente não sabe de onde vem. Não imagina, né? A gente não aprende desde criança a lidar com as emoções. A gente não sabe o que é raiva, a gente não controla a raiva. Porque a gente tem na sociedade emoções que para a psicologia são consideradas de valência positiva e negativa, mas as emoções para alguns psicólogos são neutras. E a sociedade condena certas emoções que são básicas. Por exemplo, inveja. Todo mundo tem inveja. Em maior ou menor grau. Maior ou menor grau. O problema não é ter inveja. O problema é o que você faz com ela. Você tem inveja. Mas eu olho aqueles corpos... Eu sou fissurada com fisiculturismo, né? Então eu vejo o corpo daquelas atletas wellness, eu fico, cara, que corpaço, não sei o que, queria ter. 0% de gordura. 0% de gordura, não sei o que. E assim, é normal, isso é inveja. É você querer ter aquilo que o outro tem. Sim. Só que aí, o que é socialmente... Isso, ter inveja é recriminável. Para, menino, engole o choro. Ter inveja é feio. A gente não aprende a lidar com isso. O problema, por exemplo, da inveja é o que você faz com ela. Se você vai espalhar um boato, se você vai falar mal da pessoa... Você vai agir negativamente. Aí sim são comportamentos que precisam ser recriminados. Mas a gente não aprende a lidar com nossas emoções. Então fica tudo muito confuso. E eu sempre fui muito... Eu sou uma hipérbole. Tudo eu sinto muito, eu me entrego muito, eu sofro muito. Hoje, claro, com a maturidade, né, com meus quase 40 anos, faço 40 anos sexta-feira, mas a gente aprende, com muita terapia, a gente aprende a lidar. Mas quando eu estava ali estudando para concurso, depois de 2003, eu não sabia lidar com isso. Só que qual foi a cabeça? Eu precisei me blindar. Eu disse, cara, eu vou estudar de forma profissional. Não importa se eu vou passar. Eu não estudei. Vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou estudar como eu estudei para o colégio. Era uma obrigação minha estudar para o colégio. Era uma obrigação minha estudar para faculdade. Vai ser uma obrigação minha estudar para concurso. Não importa. Cancelei tudo que eu tinha, que eu fazia letras estranhas, fazia inglês, espanhol na UNB. Coisa que você acha que estava dispersando ali no momento. Não estava dispersando, que eram para mim importantes no momento. Mas é que eu tive que cortar quando eu comecei a estudar, porque eu precisava daquele tempo disponível, eu precisava da manhã disponível para estudar. Então, eu joguei a academia para a noite. E aquelas manhãs seriam para o meu estudo para concurso. Se eu ia passar ou não, eu ia avaliar depois. E os concursos que iam aparecendo, eu não encarava como uma oportunidade única da minha vida. As pessoas não são ensinadas a ter paciência. Elas querem hoje, elas têm tudo muito rápido. Eu acredito que você em menor grau, mas a gente é da época em que não existia internet. Não. Tinha que esperar a noite para entrar, o pulso único. Pulso único, depois da meia-noite. Ou final de semana. Se você entra antes, aí a conta de telefone lá... Cara, a conta de telefone chegava a dar R$300. Sim. Na década de 90, dá uns 3 milhões de reais hoje, sim, tá? Na conversão. Sim. Então, cara, era sinistro. Fora que ocupava a linha telefônica, a gente não tinha celular. Ocupava, então, assim, não podia ocupar a linha telefônica. Então, assim, a gente tinha que esperar para consultar. Era Barça. Era enciclopédia. Era enciclopédia. Você tinha que pegar o livro, procurar ali. Então, a gente tinha mais... Nossa geração tem a tendência última, né? a esperar. Mas as outras gerações não têm, porque elas têm tudo ali num clique. Se a internet está lenta, elas já ficam irritadas. Então, a gente não tem, desde a escola... uma aprendizagem, isso me preocupa muito, Yuri, hoje, porque as crianças não estão sendo ensinadas a ter paciência. Elas querem tudo para ontem. E o mundo está muito cruel, porque cobra muita produtividade e, para isso, se baseia na competição.